agora a designer, ex-aluna do curso de moda, Carolina Scomparin, para a palestra Origens do Brasil, a raiz indígena e africana na construção da indumentária. Boa noite. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, nessa faculdade. Agradecer principalmente à professora Luciana por sempre acreditar no meu trabalho, ter confiado, ter me apoiado aí nas releituras que eu fiz durante os 3 anos. Tudo que está aqui hoje, na verdade, é uma pincelada assim do que eu estudei, porque o mundo das etnias, das tribos, ele é muito extenso. Precisa de muito aprofundamento, tem muitos mistérios, muitos simbolismos. Então, eu vou dar assim uma colherzinha só do que é todo esse mundo, todo esse universo. E a gente vai falar de índio do Brasil, do artesanato, dos acessórios, das vestimentas, mas não tem como a gente falar de Brasil sem falar de África. Então, eu vou citar muito a indumentária africana, não só a influência dela na moda brasileira, mas na moda mundial. O que a gente pega de inspiração de muitos desfiles que tem por aí, que a gente, na verdade, acha que veio de algum outro lugar, mas, na verdade, eles pesquisaram esses povos, essa ancestralidade, para tirar toda essa linha de acessórios e roupas contemporâneas que a gente tem, tanto da parte dos maxi-acessórios, dos mix de ornamentos e também das estampas, inclusive digitais. Eles pegam muito da estamparia artesanal, manual, feita desses povos. Então, eu vou colocar para vocês aqui de onde vem e como é hoje em dia, tá bom, gente? Boa palestra aí para todos nós. Vou apresentar um pouquinho dos meus trabalhos também, para vocês entrarem aí no contexto e tudo que eu trabalhei. Algumas das meninas conhecem, foram minhas modelos também, estarão aqui nos slides. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Carol, todo mundo ouviu. Eu sou formada aqui pela Unisal, me formei no passado. Eu fiz curso de modelagem e costura também. Atualmente eu confecciono as minhas roupas, dificilmente compro alguma coisa, eu faço mais artesanal mesmo. Tenho curso de estamparia digital, mas a minha pira é nas técnicas antigas, de stencil, block print e outras técnicas de estamparia manual. Os meus estudos na graduação foram direcionados a indumentários de tribos e outras etnias. Pesquisei muitos grafismos indígenas também, a gente vai entender um pouco do significado deles, tanto da parte da indumentária como espiritual, que tudo dentro das tribos tem um valor emocional, não é só a parte material, diferente do nosso consumo. Para eles, aquilo é feito para trazer realmente uma carga de proteção, um simbolismo muito forte. E os meus trabalhos experimentais hoje em dia são de estamparia artesanal. Já trabalhei também com moda indiana e um apelo forte, através de todos esses temas que eu vou abordar hoje, para a sustentabilidade. Eu vou um pouco na contramão do que o Gilson falou na palestra anterior. Ele falou muito desse lance visionário, o que é o futuro, as redes sociais. Eu, na verdade, vou acrescentar um pouquinho disso na ancestralidade, como esses povos conseguem se sustentar hoje em dia através do contato com o urbano, através do contato com indústrias, com empresas, e com o capitalismo propriamente. Então, a minha busca real foi mais o reaproveitamento dos materiais, tecidos, fibras naturais e corantes naturais, eu estudei também, e biojoias, principalmente de sementes e madeiras. Aqui tem uma máscara africana que eu vou desenhando, no processo criativo. Eu acabo estudando todos esses arquétipos das tribos, seja materiais que são das roupas ou acessórios, ou mesmo de qualquer outra coisa que eles utilizam, símbolo de força, como as máscaras, escudos, cajados. Eu vou analisando tudo isso para as criações. E ali tem um teste que eu fiz com folhas e depois uma estampa que eu fiz através das nervuras das folhas. Eu vou apresentar alguns dos projetos que eu fiz aqui na faculdade. A maioria está nos slides, através de imagens, para vocês entenderem melhor. Mas eu vou citar 2 aqui, que não deu para eu colocar, senão ia ficar muito extenso. Um deles foi esse projeto Uirapuru, que foi a criação de uma marca infanto-juvenil com estampas da fauna, flora e folclore brasileiro.
porque a gente tem muito essa coisa americanizada, né, nas roupas, já começando nas crianças, né, sempre essa coisa europeia ou americanizada, a gente não valoriza o que está aqui, né. E o outro foi um projeto fotográfico Juventude Negra, sobre afetos, histórias e vivências. E a minha modelo foi a Tainá, a formanda desse ano. Negra linda, maravilhosa. Aqui foi um dos primeiros projetos africanos, eu usei essa tribo como referência, da Saná, que é uma tribo da Etiópia. Eles são em aproximadamente 50 mil habitantes, é uma tribo muito grande, né? Eles se sustentam até hoje. Através da modernidade, eles pegaram lixo e transformaram em acessório. E eles fazem esse uso criativo, então eu fiz toda a cartela de cores, analisei como eles utilizavam isso, né, através de ferro, pedaços de tampinha, relógio, tic-tac, enfim. O projeto que a professora deu chamava Do Lixo ao Luxo. O resultado foi esse, eu utilizei madeira de reaproveitamento, não sei se isso funciona no laser aqui, não. Madeira de aproveitamento, retalhos de camisaria e corantes naturais, urucum e beterraba. Aqui é a Yara, minha modelo. Ela posou para mim, aqui é o turbante de retalhos. Ia ser tudo jogado no lixo, inclusive a madeira. Eu pintei tudo à mão, ali seria o turbante de urucum, que eu usei algodão natural. Aqui foi um outro projeto de moda luxo, só que um dos requisitos do projeto era a sustentabilidade. Foi a professora Luciana que deu. As minhas referências foram 2 orixás africanos do candomblé, Oxum e Logun Edé. Eles são a representação da vaidade, prosperidade, beleza. E eu transformei tudo isso em roupas fluidas, tanto masculinas como femininas. De seda natural, seria tingidas com açafrão. Restos de espelhos, né, reaproveitamento de espelhos. Lírios, penas, sementes e pedras naturais. Aqui foi o meu projeto do Login Style, onde eu fiz a releitura da tribo ameríndia, né? Quando a gente fala ameríndio, a gente quer dizer todos os índios das Américas, tanto os índios da América do Norte, como América Latina, como América do Sul, né? A gente fala ameríndios. E são os incas, né? Foi uma civilização pré-colombiana, eles foram extinguidos, né? Devastados, todas as suas jazidas, eles eram muito ricos em ouro, né? Eles cultuavam muito o sol, então eles tinham muito esse apelo ao dourado, né? Então eu fiz toda a coleção inspirada neles, e nos desenhos aí dá para ver que tem bastante estampa. Eu trabalhei com estampa artesanal, né? Inclusive esse vestido que eu estou usando, ele foi feito por mim, as estampas também, através da técnica de bloco, né? Estampa em bloco. E eu utilizei também fios de rami, capim dourado, sementes, madeira, para fazer os acessórios. Aqui foi o nosso projeto de jornalismo, com o tema étnico-racial. Ali a Tainá, modelo, né? Aluna formanda agora desse ano. A gente abordou, eu e meu grupo, o significado do turbante e dos búzios dentro da religião afro-brasileira, né? Porque é uma coisa que está na moda, mas como estava muito em alta esse lance da apropriação cultural, então eu quis trazer um pouco o verdadeiro valor para essas culturas e significado, né? Para a gente não deixar cair apenas no materialismo, na estética e não saber o que isso significa. A gente precisa saber o que a gente está usando, o que a gente está explorando para valorizar e exaltar essas culturas, né? Então eu trouxe bastante esse conteúdo, a gente falou bastante de religião, de espiritualidade, isso foi tudo muito bem aceito. Dentro de uma faculdade católica, eu acho que isso é revolucionário. Então esse foi também um dos meus objetivos, como ação social mesmo dentro da universidade, para eu trazer um pouco dessa cultura que é renegada, esquecida e tem tanto preconceito por cima, né? Então, o vídeo está lá no YouTube, para quem quiser, depois eu vou passar meu e-mail, quem quiser assistir. Eu passo o link, vocês podem assistir. Aqui foi um projeto de grafismo indígena na matéria de design superfícies, que inclusive quem foi que ministrou essa matéria foi meu pai. E ele é meu modelo plus size ali, ó. E eu estampei a camiseta dele, né? Eu primeiro testei em papel pardo, depois eu estampei a camiseta dele, e ele usou bastante essa camiseta. Eu fiquei muito feliz, né? Porque meu paizinho, lindo. Então, os meus objetivos, diante de tudo isso, com os trabalhos da faculdade e com essa palestra, é exaltar a cultura indígena africana como patrimônio cultural brasileiro
né? E como forma de eu ir na contramão do fast fashion também, porque tudo é muito artesanal, tudo é muito minucioso, demora meses para ser feito um acessório, uma estampa, é tudo no tear, né? Então, assim, o valor agregado dessas peças, desses adereços, é alto, mas vale muito, porque ali tem tradições, aquilo é passado de gerações, né? Então, assim, a minha reflexão é, será que vale a pena eu pagar R$ 350 numa peça da Zara, onde o trabalho é feito em regime semi-escravo e ninguém é reconhecido? Ou será que eu posso comprar um maxi colar indígena feito em 3 meses de produção pela mão de uma indígena que vale R$ 200 e ajudar essas aldeias que não têm nenhum apoio governamental? Né? Então, sempre foi esse o meu questionamento. Por que ninguém olha isso tudo, essa arte, né? Porque é uma arte, assim, é uma coisa muito detalhada, que se eu pegar para fazer, acho que eu não consigo, sabe? Eu vou precisar de um treinamento numa aldeia, assim, é uma coisa muito louca mesmo. Eles passam, assim, de mãe para filha, né? Porque são as mulheres que fazem, geralmente. Então, eu comecei a valorizar muito isso e a estudar a partir de todas essas conclusões. Então, o meu retorno às técnicas ancestrais de tingimento, estampas, confecção artesanal e experimentações, a pesquisa da arte ancestral e empresas que incentivam, né, essa produção, que fazem esse intercâmbio entre o urbano e as aldeias. Depois eu vou citar uma marca que eu gosto muito e vou mostrar para vocês os produtos que elas revendem, né, e ajudam na manutenção das aldeias. Levar para a sala de aula todos esses temas que, assim, a gente sabe que índio usa cocar, né? E no dia do índio, a gente vai ali na escola, quando a gente é criança, e desenha um cocar. E é só isso, né? E eles são os donos da nossa terra. E ninguém fala deles, a gente não estuda. E o negro só remete à escravidão. A gente não tem uma aula de dança, né? De cultura negra, né? Não sabe o que significam as comidas, os orixás. E a gente vai para a Bahia, acha tudo lindo, mas... né, é só aquilo, não tem um aprofundamento. Então, eu quis quebrar tudo isso com preconceito, intolerância religiosa, e é uma forma de empoderamento e ação social também. E incorporar nos projetos todos os valores, sustentabilidade e a tradição de todos esses povos. Aqui eu queria definir um pouquinho para vocês o que são as tribos, as etnias, os clãs e as linhagens, né? Porque a gente geralmente não sabe, né, esses termos, a diferença entre eles, acho que é tudo uma coisa só. Então, eu pesquisei um jornalista, biólogo e sociólogo angolano, Makuta Kondo, e ele definiu etnia como um grupo de pessoas com herança e origem sociocultural comum, seja uma língua, conhecimentos, comportamentos ou determinadas tradições. Já a tribo é um conjunto humano que reúne várias famílias sob a autoridade de um mesmo chefe, com um espaço territorial delimitado. O clã são um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e a linhagem é a descendência desse clã. Povos de ascendência comum constituem etnias. Etnias subdividem-se em tribos, tribos em clãs e estes em linhagens. Cada pessoa tem origens étnica, tribal, clânica e de linhagem. Linhagem pura. Não sei se todo mundo lembra aqui das aulas de biologia do Mendel, né? As ervilhas e genética lá e tal, aquela coisa azinhazão, né? Muito louca lá que a gente estudava. E segundo ele, a linhagem pura é caracterizada por uma população que, quando intercruzada, produz indivíduos sempre idênticos aos parentais. Originavam-se de autofecundação, então não havia variações nas gerações. Com as ervilhas dava certo, com os humanos não tanto. Realizado pelo jornalista Jean Paul Molders e pelo historiador Mar Vermeulen, um estudo genético aponta que Hitler possuía raízes judaicas e africanas. Analisando amostras de saliva de 39 parentes do líder nazista, os cientistas confirmaram que Hitler estava vinculado a grupos humanos que desprezava. Aqui é uma reflexão, tá? Não uma apologia. Bom, as etnias brasileiras é composta pelos nativos, né, os próprios indígenas, e o restante são fontes migratórias, então portugueses, africanos, europeus e asiáticos. E a composição étnica são indígenas, negros, brancos, pardos. Os pardos são entendidos aqui como mistura étnica, então as pessoas pardas elas se consideram descendentes de europeus, de africanos e indígenas. Tudo misturado. Uma grande parte da população brasileira, dentro do censo do IBGE, se considera parda. Os cafusos, que são os descendentes de negros com índios. Os mulatos, que são descendentes de brancos com negros. E os caboclos, que são descendentes de brancos com indígenas.
Ali é um quadro da Tarsila do Amaral, inclusive vi que ele está exposto ali, achei muito massa. Operários, é de 1933, e ele relata muito sobre a imigração, né, aqui no Brasil, que estimulou essa miscigenação. As pessoas vinham para trabalhar nas fábricas, e a partir de então isso, né, explodiu, isso ficou muito forte. Aqui alguns dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Ali, como vocês dão para ver ali no gráfico, de 2 milhões de indígenas, caiu para praticamente 200 mil, nem isso, na época da colonização. Depois, praticamente em 1960, mais ou menos, a taxa de natalidade começou a aumentar também como uma forma de resistência. Então, um casal de índios, eles têm em torno de 5 a 10 filhos. Foi uma forma que eles tiveram de perpetuar essa ancestralidade, essa tradição, e não deixar isso morrer. Então, a gente teve um aumento considerável da população indígena a partir da década de 60, mais ou menos. E o ritmo de crescimento foi de 150% na década de 90. Em relação à população total brasileira, saltou de 0,2% em 91 para 0,4%, totalizando 734 mil pessoas. Um aumento anual de 10,8% da população e a maior taxa dentre todas de crescimento das categorias, quando a média total de crescimento foi de 1,6%. Parece pouco esse número, né, essa porcentagem, mas para o extermínio que teve, é um número considerável, né, para a gente ver como eles realmente quiseram manter tudo isso, né? Alguns dados importantes aqui. Aumentou a proporção de indígenas urbanizados. Então, assim, eu já ouvi de muita gente falando, nossa, mas índio na cidade não é índio. Hoje em dia não existe índio mais porque índio usa chinelo e roupa, né? Então, a gente vai ver aqui para frente como isso não é verdade, né? As populações, elas não são estáticas. Nenhuma comunidade é estática, nenhuma etnia é estática. Então, eles podem evoluir, eles podem fazer esse intercâmbio com as populações urbanas, eles podem fazer trocas, não o escambo propriamente, que era a forma como eles comercializavam antigamente, mas as trocas de você me dá um material, eu confecciono algo que só eu sei fazer. Então, é isso que é o interessante. E o branco hoje veste uma peça indígena. Eu, por exemplo, estou vestindo um colar craô. Então, isso, e assim, as lojas, elas vendem muito, né? A marca Tucum, que é a que eu vou apresentar para vocês, teve uma semana que eu fui olhar um brinco lá, eu achei lindo, no dia seguinte ele já não estava mais lá. Então é muito alto mesmo e as aldeias elas estão confeccionando cada vez mais esses artigos e está vendendo e está ajudando eles a se manterem. Então, assim, a gente não tem que ficar julgando a esse modo, porque o índio precisa ir no mercado, porque a terra dele hoje não está boa como era antes. Ele não consegue plantar da maneira como era. Ele fica doente. Porque hoje o branco invadiu o espaço dele, então, pisando 2 passos da aldeia dele, tem uma estrada ali, tem uma avenida. Então, ele está em contato com tudo aquilo que ele não estava antes. Então, ele precisa de remédio. Ele precisa comprar um remédio, porque o filho dele vai ficar doente, e a doença, a planta que ele tem ali na hortinha dele não vai curar. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir bastante antes da gente simplesmente falar, destruir a cultura só porque ele está usando uma camiseta. Em todos os estados, inclusive no Distrito Federal, tem populações indígenas. E segundo o IBGE, o censo de 2010, a população é de praticamente 820 mil indígenas, sendo que aproximadamente 500 mil vivem na zona rural e 300 mil na zona urbana. A FUNAI registra 70 referências de índio ainda não contatados, além de grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena. Temos 274 línguas indígenas e 305 etnias diferentes. Com relação às 274 línguas, 17,5% da população não fala português. Os indígenas vêm enfrentando uma acelerada e complexa transformação social, necessitando buscar novas respostas para a sua sobrevivência física, como eu disse aqui, em relação a necessidades básicas mesmo de um ser humano, e cultural, para garantir às próximas gerações melhor qualidade de vida. As comunidades indígenas vêm enfrentando problemas como invasões e degradações territoriais e ambientais feitas pelo homem branco capitalista. Quando eu digo homem branco aqui, tá, gente, não significa que o homem não pode ter outra cor, é só para dar uma diferenciada aqui, não é um homem nativo como eles são, tá? É o homem que está explorando mesmo. Exploração sexual também, aliciamento e uso de drogas, porque um adolescente indígena que às vezes não tem contato com a cidade, precisa ir numa escola que é
na cidade, então tem contato com os amigos e aí não sabe o que é, e aí o álcool, né, dá um barato, então assim, eles não sabem. Eles têm ainda muito dessa inocência, inclusive eu já fui em cursos indígenas e eles falam muito isso, né? Protejam nossos filhos, né? Mostrem e estimulem as pessoas a pensarem que a gente não tem essa cabeça que vocês têm, né? Então eles sofrem problemas sim com drogas, exploração de trabalho infantil, mendicância e êxodo, causando concentração de indígenas nas cidades, às vezes não por uma mera opção assim, porque eles querem, né? Às vezes por necessidade. Aqui está uma índia vendendo o artesanato dela no centro de Florianópolis, é uma forma dela se sustentar na aldeia. E agora eu vou falar um pouco do design da indumentária indígena. Aqui é a tribo Kayapó, eles são grandes artesãos, grandes guerreiros. Eles têm umas assim técnicas muito precisas de tear de miçangas. A gente vai analisar um pouco aqui as peças que eles fazem. São todos teares de nylon, depois eu vou mostrar para vocês como é feito. As índias, as mulheres, né, que fazem o artesanato, elas fazem com agulha, é um trabalho bem preciso, demora bastante. E como vocês podem ver, tem figuras ali, né, que são os quenês. E vou explicar também sobre os quenês para vocês. Aqui está um pouco da pintura corporal. Eles pintam os tecidos com genipapo. O genipapo em Tupi-Guarani significa fruta que serve para pintar. E eles usam o genipapo para fazer tudo, inclusive na alimentação, para curar doenças. E essa tinta pega no tecido, não sai. É de um fruto, né? É muito, muito boa essa tinta. Ali a mulher com agulha na mão, a índia, fazendo uma pulseira. Ali eles estão confeccionando alpargatas, ali na foto do canto superior direito. E aí vocês vão ver o resultado. Aqui são tecidos. Eles, assim, né? Não usa régua. É tudo à mão mesmo. É uma precisão muito linda. E essa alpargata está à venda lá na Tucum. O pessoal da empresa Tucum leva todo o material e eles fornecem a mão de obra, né, a arte deles. Então, vamos falar um pouco das miçangas, que é o contemporâneo tribal, né? Porque a gente pensa assim, mas é só produto natural, sementes, penas e cocar. Não, eles utilizaram a miçanga porque foi a forma como eles viram de impulsionar o artesanato deles, porque para os europeus a miçanga era uma quinquilharia, assim, era uma coisa que não servia para nada. Eles estavam interessados em joias, né, em ouro, diamante. Então eles traziam assim, dá até dó, né, porque eles pegavam tudo dos índios e vou dar miçanga para vocês. E eles transformaram em arte, né? É o toque de Midas, né? Então, elas vieram do Egito Antigo, aproximadamente 1350 a.C., é muito antigo as miçangas de vidro, e elas têm uma durabilidade enorme, as cores, a sustentação do material assim é muito boa. Então, uma peça dessas, ela não estoura, não quebra, dura muito tempo. Então, eles ultrapassaram assim todas as décadas mesmo, com a qualidade e a minuciosidade desses materiais, e mantiveram mesmo a tradição das miçangas com os desenhos, né? Então, os artefatos tribais de miçanga exigem mãos habilidosas e semanas de longa produção, porque são miçangas minúsculas mesmo, gente, é muito pequeno. Aqui está um pouquinho do artesanato deles. Um maxi colar. Essa é uma índia Kayapó, tá? Eles têm o costume de tirar as sobrancelhas e raspar o meio da cabeça também. Os 3 aqui são Kayapós, o brinco e outro colar também. Aqui são os quenês. Os quenês são símbolos que eles recebem nos trabalhos xamânicos que eles fazem. Significa proteção espiritual, geralmente traz mensagem de seres da floresta, muitas vezes representa pele de animal, ou também a condição de uma pessoa no sentido de ela é casada, ela é solteira. Isso tudo através das pinturas eles se comunicam, né? Então, mesmo na roupa ou nos acessórios ou pintado no corpo, é assim que eles se comunicam. Eles não falam muito, né? Os índios não são de falar muito. Então, eles se comunicam através dessa semiótica. É bem interessante. Aqui, esse azul, por exemplo, ele representa a pele de cobra. Aqui, um pouco dos quenês. Aqui, por exemplo, é interessante notar que o que está na vertical é o símbolo masculino, de força e proteção, e o que está na horizontal é um símbolo feminino, equilíbrio, amor. Ali, por exemplo, uma pintura, celebração da chegada do 10º filho,
mulher jovem solteira, festa onde todos dançam, pintura para o rosto e corpo que representa 2 filhos, pintura para casamento. Ali representa dentes de animais, então dente de jacaré, dente de serpente. Eles usam muito para caça também, dependendo do que eles objetivam na caça deles, então eles pintam o corpo. Índio de roupa, interpretando a evolução das comunidades indígenas. É interessante analisar o índio no seu processo de exteriorização, ou seja, a criação, produção e comercialização. Tudo que ele é capaz de fazer e trazer, né, para fora, tanto para a aldeia, como a riqueza cultural deles, quanto para a cidade. E é uma forma de sobrevivência, né? Até porque eles precisam de dinheiro hoje, né? E o mesmo não está mais isolado da civilização branca e não recebe devido ao apoio governamental. Contribuir na preservação de suas ideias e modos de vida, de forma que este possa se inserir na moda, como mais uma cultura diferente que agrega valores. Ressaltar que o índio preserva, através do uso ecologicamente correto de suas terras e dos materiais, uma enorme riqueza em biodiversidade e saber acumulado, que possui valor de mercado ainda não reconhecido, mas extremamente necessário. A preservação de sua diversidade cultural e natural, e devemos passar a vê-los não como culturas engessadas no tempo, pois assim desprezaríamos todas as possíveis transformações que foram efetivas ao longo da história destes povos. Ali é uma túnica masculina da tribo Axaninca, eles são lá do Acre. Eu esqueci de dizer que os Caiapós são do norte do Mato Grosso, sul do Pará, eles ficam localizados naquela região. Essa túnica chama Kushma, essa é a tribo Axaninca, eles têm costume de usar roupas. Então, como eu estava explicando sobre os quenês, aqui também tem uma relação. As mulheres só usam estampas na horizontal e os homens na vertical. Até remete um pouco ao símbolo fálico mesmo, né? A verticalidade masculina. E eles usam esses colares e tecidos transpassados no peito como uma forma de se proteger e de mostrar quem eles são, dependendo também do posicionamento deles na tribo, né? Como cacique, pajé, uma mulher mais velha, uma mulher mais jovem, isso tudo difere. As roupas dos homens são de algodão e tudo feito em tear manual. Esse marrom alaranjado é tingimento de casca de árvore e terra. Mais um pouco aqui da cultura deles. Esse chapéu que ele está usando é feito de palha, de palmeira. Então, tudo natural mesmo. Aqui mais um pouco, o tear manual, a Índia tecendo a roupa, provavelmente uma roupa masculina ali, né? Com as fibras ali do algodão todas na vertical, ali produzindo o chapéu de palha. Mais um pouco das roupas. Ali dá para notar que todas as estampas femininas são na horizontal. Esse laranja provavelmente vem de terra, casca de árvore. A casca chama mogno. E urucum também, que eles usam bastante, né? Aqui a Tucum é essa marca que promove o contato, né, dos habitantes indígenas até os centros urbanos. Eles promovem, né, eles exaltam todas as culturas indígenas. Então, de tribos assim, artefatos tem diversos produtos. Então é bem interessante. Eu aconselho vocês se interessarem. Vou mostrar um pouquinho mais das fotos aqui. Entrem no site. Depois eu até passo para quem estiver interessado. Aqui está um pouquinho mais dos artesanatos. Esse brinco aí é Anauá, o do meio é Caiapó. E o último, Ronicuim. Aquela miçanga ali do último, né? Tem preto e ocre. Aquele ocre, na verdade, não é miçanga. É uma mini semente que chama cabeça de formiga. Ali uma bolsa de palha craô. Uma túnica xaninca, que é a tribo que eu acabei de citar, que inclusive está à venda lá no site. E um colar camaiurá. O que está em ocre ali também é semente de cabeça de formiga, que eles chamam. Aqui está um relato de uma índia Kaxinawá. Ela diz: eu pensava, não sou reconhecida nem no Acre, como seria reconhecida no Brasil? Mas eu entendi que o nosso artesanato é espetacular e único. Adquirindo o artesanato indígena, você está diretamente ajudando na preservação da cultura, da floresta e no resgate de culturas ancestrais. Pois o artesanato representa a essência do povo, seu modo de vida, pensamento, cultura e costumes. Os artefatos produzidos manualmente pelos índios podem ser utilizados no dia a dia, mas, acima de tudo, como eu falei, eles possuem significado socioambiental, estético e cerimonial, então não é uma coisa puramente material, como eu havia dito.
Temos muito a aprender com os povos indígenas, principalmente com o seu caminho sagrado de vida, buscando conexão profunda com tudo que existe. Nós mesmos, nossa comida, nossos relacionamentos, os elementos que nos rodeiam e com a nossa Mãe Terra. Sobre os índios é isso, eu vou falar um pouco da indumentária africana, vou começar citando um pouco das tribos e depois eu vou trazer isso para a contemporaneidade, tá? Para o que a gente vê hoje de moda afro na moda, que está muito em alta, né? Mas a gente não sabe de onde vem a inspiração dessas criações. Aqui a tribo Hammer, da Etiópia, eles usam muito miçangas também, então culturas tradicionais, quando recebem o contato com os colonizadores, eles trouxeram a miçanga e eles transformaram em arte, com muita habilidade e muita paciência. Dependendo do número de búzios ali, dos colares das mulheres, representa a idade, a posição social delas na tribo também. Então, tudo tem um significado, né? As tribos têm bastante hierarquia, é uma coisa que a gente não tem aqui. E não tem tanta diferenciação, assim, né, da roupa masculina e feminina. É uma coisa, né, menos tão distinta, assim, igual a gente, né? Daqui dessa parte mais ocidental. Aqui é a tribo Mvila, de Angola. Então, os colares também representam idade, posição social, se são casadas, se são solteiras. As meninas que são novas, elas utilizam esse colar envolto com barro e elas só tiram esse barro quando tiver casado, né, com alguém da tribo. E os tecidos, para exaltar a pele negra, são sempre de cores muito vibrantes. E o que é mais interessante é que são cores opostas, né, complementares. Então, daí a gente já vê de onde vem o color block, né? Já vem dos tecidos africanos, desse povo que, para exaltar a cor da pele deles, eles utilizavam muitas cores nos acessórios, nos tecidos. E aí